Dois homens sentados frente a frente participam de uma conversa em ambiente interno elegante. O entrevistador, à esquerda, usa camisa escura, jeans e tênis brancos, observando atentamente o convidado. O convidado é um homem idoso, magro, de cabelos brancos curtos e óculos, vestido com camisa polo vermelha e calça azul escura. A pequena mesa ao centro possui dois copos de água. A imagem apresenta legenda em português. Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Memória de Joinville e como a gente tem feito em todas as edições, a gente deixa que o entrevistado se apresente. Meu entrevistado, queria que você falasse quem você é, no sentido de onde você nasceu, qual a sua formação, falar um pouco da sua família. Quem é você? Olá Wagner, meu nome é Anildo Jorge dos Santos, eu sou jornalista. Eu nasci numa localidade que pertencia ao município de Penha, aqui em Santa Catarina, chamado Nova Descoberta. Mas a nossa família mudou-se para Joinville em 1971. Então eu já me sinto naturalizado joinvilense, casei aqui, tenho 2 filhos e tenho uma netinha agora também. Essa é a parte pessoal, né? Você veio para cá em 1971 e em 1976 foi fundado o Joinville Esporte Clube. Exatamente. Na cidade existiam 2 clubes, o América Futebol Clube e o Caxias Futebol Clube, que eram uma rivalidade bem forte, né? Praticamente dividia a cidade. O pessoal da Zona Sul mais ligada ao Caxias e o pessoal da Zona Norte mais ligado ao América. Uhum. Só que esses clubes atravessavam naquele período uma situação financeira bastante complicada, próximos até da insolvência, então precisavam de apoio financeiro de empresários da cidade, né? Uhum. E aí, a partir daí, que começou a surgir a ideia de Joinville, em vez de ter 2 clubes em situação difícil e sem conseguir resultados importantes em campo, que tivesse apenas um clube e em condições de representar bem a cidade. Essa sua, vou chamar assim, né, vontade de pesquisar sobre o Joinville Esporte Clube, sobre a história dele, se deu somente para a produção dos materiais que você fez, ou você sempre foi um pesquisador, sempre gostou de se aprofundar nessas histórias? Bom, Wagner, a minha carreira no jornalismo ela foi praticamente em cima do jornalismo esportivo, né? Durante 25 anos eu trabalhei no Jornal Notícia e há 23 anos na editoria de esportes. E eu sempre acompanhei o Joinville, primeiro como torcedor, né? E depois como na parte profissional, como repórter e como editor do Jornal Notícia. Uhum. E mesmo depois que eu trabalhei também na prefeitura de Joinville, que eu me aposentei, eu passei a me interessar um pouco mais. E talvez queria pesquisar e realizar algumas histórias que pudesse deixar um legado dessa rica história do Joinville Esporte Clube. E a partir daí começou o meu interesse e começaram então a surgir 2 projetos que estão diretamente ligados à história do clube, né? Uhum. Começar falando sobre o documentário, né, que trata da fundação, né, do clube. O que mais te chamou a atenção nessa história que você pesquisou mais profundamente para produzir? Bom, Wagner, eu vou começar primeiro contando como iniciou essa ideia do documentário, né? Eu ganhei um pôster do Joinville Esporte Clube, campeão de 1976. Esse pôster pertencia à dona Elinor Hitzmann, que muitos conhecem como a Frau, a dona do Botequim da Frau. Uhum. Ela é a avó do meu genro, né? Uhum. Então esse pôster estava lá em casa e muitos amigos meus que iam me visitar olhavam a foto e, esses jogadores onde estão? Eles estão por aqui, muitos já morreram ou não? E a partir dali eu pensei, a gente pode contar essa história, né? Do primeiro ano do Joinville Esporte Clube. E então levei esse desafio para um companheiro meu, Hilton Maurente, que ele é cinegrafista da hoje NSC TV, e também é dono de uma produtora, a Mídia 4. E o Wilton topou esse desafio da gente contar essa história
do primeiro ano do Joinville Esporte Clube e foram mais de 2 anos de entrevistas, pesquisas e até que terminamos com um filme que deu um documentário de 1h20 minutos. E aí você me pergunta o que chamou mais a atenção, né? Então eu acho que eu diria assim que foi a felicidade dos protagonistas de estarem sendo chamados novamente para contar a história deles, né? Muitos já estavam esquecidos, já não eram mais reconhecidos como atletas do Joinville Esporte Clube, como protagonistas do primeiro título do clube, né? Logo no ano de fundação, que por isso o documentário até se chama JEC 1976 Nasceu Campeão. Então são raríssimas as histórias de um clube que é campeão logo no seu primeiro ano de fundação. Uhum. Com relação a isso, você destacou no início falando sobre essa rivalidade de Caxias e América, né? O JEC conseguiu realmente unir a cidade? Sim. A gente pode dizer que houve uma tempestade de fatores positivos, pode-se dizer assim, né, Wagner? Porque o Joinville conseguiu ter uma estrutura boa, os jogadores que até janeiro e fevereiro ainda disputavam uma competição, eram rivais, mas a partir de que passaram a defender o mesmo clube, houve uma união importante e o Joinville conseguiu também resultados em campo. Então, para você ter uma ideia, nas 6 primeiras rodadas, o Joinville venceu todos os jogos. Uhum. Então, foi uma arrancada esplêndida. Então, se havia ali ainda uma desconfiança de torcedores mais antigos e tal, eles aos poucos foram se deixando levar por essa onda positiva e vendo que ali estava surgindo um clube em condições de dar glórias para a cidade, de ter um futuro bem interessante. Eu vejo um exemplo bem próximo da gente, né? Que é o exemplo que também no momento não está numa situação tão boa assim, que é o Paraná Clube, né? Que juntou 2 clubes, né, Pinheiros e Colorado, lá em Curitiba. Só que eles juntaram também os seus patrimônios, né? Faltou isso aqui em Joinville para que tivesse um sucesso ainda maior, talvez? Eu não poderia te responder se a união dos patrimônios teria provocado um sucesso ainda maior, né? Porque dentro de campo o sucesso do Joinville foi fenomenal. Em 10 anos o clube conquistou 9 títulos, sendo 8 de forma consecutiva. Uhum. Aí no acordo, porque como eu te falei, havia assim uns torcedores mais tradicionais, eles não quiseram colocar o patrimônio dos clubes, né? Então no próprio acordo o Joinville pagou um valor para ter o passe dos jogadores e os patrimônios ficaram de fora e que esses clubes só poderiam voltar ao futebol profissional 10 anos depois, né? Uhum. Hoje, para você ter uma ideia, o patrimônio do Caxias e o patrimônio do América, eles são maiores do que o do Joinville, né? Uhum. Que completou agora 50 anos, mas que não tem patrimônio. Hoje o principal patrimônio do Joinville é o patrimônio imaterial, que é a sua torcida. Sim. Fora isso, o clube tem um CT que ainda não é totalmente do clube. Uhum. E o terreno não está no nome do clube. O terreno não está no nome do clube. Então ficou faltando essa parte. Talvez lá atrás, quando o clube estava fazendo esse sucesso dentro do campo, se tivesse uma preocupação em estruturar a parte patrimonial, hoje o Joinville poderia estar numa situação melhor. Uhum. Tem um fato que chama a atenção, que hoje o Joinville Esporte Clube tem um hino, né? Mas no início usava-se o hino da cidade, né? Quando nos primeiras conquistas, né? Tocava-se o hino da cidade. Tem toda uma história envolvendo inclusive o hino da cidade, né? Nas pesquisas, não sei se vocês chegaram a isso, mas foi uma forma até de popularizar o hino da cidade por todo mundo que morava aqui? Exato, Wagner. Até no documentário JEC 1976 tem um capítulo que fala dessa parte do hino, né? Então a história é o seguinte: a Rádio Cultura encomendou ao poeta Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho, em Florianópolis, bem conhecido, né? Uhum. E para fazer uma canção que homenageasse a cidade de Joinville pela passagem dos 125 anos.
chamava-se Joinville Cidade das Flores, que é hoje o hino oficial do clube. E aí, no dia 9 de março, essa canção já estava rodando na rádio antes do 9 de março, mas no dia 9 de março, quando o Joinville disputou o seu primeiro jogo oficial, o amistoso com o Vasco, no Ernestão, que na época ainda era só o campo do Caxias, a banda do batalhão tocou o hino nacional brasileiro e era para tocar o hino da cidade. Só que Joinville não tinha um hino oficial. Então, a banda do batalhão tocou o hino, que era essa música da Rádio Cultura, Cidade das Flores. E a partir dali caiu no gosto popular e a Rádio Cultura, nas transmissões dos Jogos do Joinville, abria as transmissões colocando esse hino. No noticiário do dia a dia, colocava o hino. E o hino já estava indo para as escolas, então isso cada vez começou a se tornar mais popular. Até que um ano depois, dois vereadores, o Najib Zatar e o Valmor Mais, apresentaram na Câmara de Vereadores de Joinville um projeto de lei para tornar essa canção o hino oficial de Joinville. Isso foi feito em 1977, o então prefeito Luiz Henrique da Silveira assinou um decreto tornando a canção que a Rádio Cultura tinha encomendado como sendo o hino oficial do Joinville. E passou a ser também, como você citou, o hino do Joinville, né? Sempre, as conquistas estavam sempre relacionadas a esses hinos. Até se você olhar algum material hoje no YouTube mais antigo, sempre aparece. E até 1998, quando o clube realizou um concurso, que foi escolhido então esse hino que é o atual do Joinville. A gente vê assim que o sucesso do clube dá muitos resultados, né? Essa conquista, como você falou, em 10 anos conquistar 9 títulos, né? São poucos clubes no Brasil que conseguiram, né, esse feito, né? E a gente vê, né, até nas gerações de torcedores, né? Muitas pessoas que nasceram nos anos 80 hoje torcem para o Flamengo, por exemplo, porque o Flamengo ali nos anos 80 tinha muito sucesso, então a criança vai crescendo, vendo aquele time sendo campeão e acaba chamando atenção, grandes atletas e tudo mais. Nos anos 90, São Paulo, Palmeiras, enfim, a gente vê essa situação. E aí me chama a atenção porque meio que coincide, né? Anos 70, uma onda migratória de pessoas vindo para Joinville para trabalhar também. E de repente eles vêm do interior do Paraná, muita gente vem de outras cidades, do interior de Santa Catarina, e chegam numa cidade onde tem um time super famoso, super campeão. Ali também se criou uma nova torcida, né? A torcida também começou a crescer com esse movimento, né? Exatamente, Wagner, foi bem colocado. O Joinville, naquela década de 70, ali, para o início da década de 80, experimentou um crescimento muito grande, né? Populacional, econômico, e veio, como você falou, muita gente de fora. Então, aqui eles não tinham ainda um clube para torcer, mas coincidiu do Joinville estar nessa fase positiva, conquistando uma sequência de títulos. Então, esse pessoal, principalmente os mais jovens, já começou a torcer para o Joinville Esporte Clube, deixando até aquele amor antigo de outras cidades como o segundo time. A gente tem bastante histórias, né? Que o pai, às vezes, vem muita gente de Tubarão, o pai torcia para o Hercílio, mas aí o filho já é Jeque, aí o pai passou aí no estádio também com o filho, e acabou se formando aí uma geração de torcedores. Eu tenho uns ex-vizinhos, que eu não sei em que ano que eles voltaram, a família era de Palhoça, e eles vieram morar em Joinville, vizinho na Coab, assim, bem nos fundos, bem próximo, assim, e não sei em que ano eles voltaram para Palhoça. E aí, com essas questões de redes sociais, eu encontrei eles novamente, e daí descobri que eles estão torcendo pro Figueirense agora. Daí, assim, pô, que traição é essa? Fiquei pensando, assim, né? Mas essa questão que você falou, chega numa época em que começa a morar numa cidade, daí começa a se relacionar e o clube tem um certo sucesso em relação a resultados e acaba chamando a atenção. Mas o que chamou muito a atenção também são as publicações nas revistas da época em relação ao sucesso do Joinville, né?
Exatamente, Wagner. E esse fato ajudou, a boa campanha do Joinville nesses primeiros anos da sua história, ajudou a divulgar a cidade de Joinville em nível nacional, né? Porque daí o Joinville, como foi campeão catarinense em 76, no ano seguinte, 77, ele já foi o representante de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro da Série A, né? E ali já começou a aparecer na loteria esportiva, já começou a aparecer em revistas de circulação nacional, como o Placar. Tanto que esse pôster que deu origem ao documentário foi um pôster da Placar, né? E a primeira grande reportagem do Joinville também foi em nível nacional, foi na Placar, relacionando o time com a cidade das bicicletas, né? E a partir dali, Joinville começou a ganhar um destaque em outros estados, em outras cidades. Tanto que o primeiro presidente do Joinville Esporte Clube e o mais vencedor da história, que é o seu Valdomiro Schitzler, ele costumava afirmar que o Joinville Esporte Clube ajudou a colocar a cidade de Joinville no mapa do Brasil. Então pode parecer assim um exagero, mas não, muita coisa corresponde com essa realidade. Joinville, a cidade, com certeza, ficou mais conhecida a partir do sucesso em campo do Joinville Esporte Clube. Inclusive, eu acho que talvez possa se refletir no próprio patrocinador do clube da época, né? Que eu acho que conseguiu também chegar muito mais longe, principalmente com os resultados positivos que o clube alcançava, né? Você diz como parte da Tigre? Isso. Exatamente, O primeiro patrocínio que o Joinville teve na camisa foi do governo do estado, em 1984. Do governo do estado e da Perdigão. Depois, a partir de 1985, a Tigre, que já sempre foi o maior incentivador, o maior patrocinador do clube, começou a aparecer oficialmente na camisa do clube. Entendi. E como que foi o clima naquela época que vocês pesquisaram em relação à fundação desse... Como que foi esse primeiro jogo contra o Vasco? O público já aceitou de primeira ou eles esperaram os resultados começarem a acontecer para que realmente abraçassem o novo clube? Não, o público já teve uma boa aceitação à ideia da fusão, né? Como eu te falei, só aqueles associados, dirigentes mais antigos, né, que ficaram um pouco reticentes, mas de uma forma geral a cidade abraçou essa nova proposta, né? Pelo menos em termos de público. E o Vasco da Gama, em 76, já era um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Trouxe aqui Roberto Dinamite, Abel Braga, Mazzaropi, Zé Mário, Zanata. Abel que depois foi técnico do Joinville, né? Não, o Abel é técnico do Inter. O Abel. É o Abel Braga, Sim, confundi. Exato, Esse outro Abel era o Abel Ribeiro. Abel Ribeiro. Então, naquele dia, o estádio do Caxias, que ainda não tinha sido ampliado, ficou totalmente lotado. A gente vê pelas fotos, né, que não tem mais vídeo, infelizmente, que o estádio está totalmente lotado. E a partir dali já foi um amor à primeira vista, né? E aí empatou com o Vasco, o pessoal já viu, opa, pode estar surgindo uma nova força ali. Como eu já citei anteriormente, 6 vitórias nos 6 primeiros jogos e ali encaminhou já a conquista, né, do primeiro título e um amor com a torcida que foi crescendo cada vez mais. E aí já foi necessário pensar nas arquibancadas do Ernestão, né? Porque a torcida já não cabia mais no que era antigamente, né? Exatamente. E também, para a participação no Campeonato Brasileiro, tinha que ter a capacidade do público precisava ser maior. Então houve uma discussão, qual é o estádio que vai ser ampliado, do Caxias ou do América? E acabou-se optando pelo estádio do Caxias, né? E até o América ficou bem chateado, foi uma quase cisão ali do lado americano com o pessoal do Joinville Esporte Clube, tanto que a partir dali o Joinville não jogou mais no campo do América, né? No primeiro ano era um jogo no América, um jogo no Caxias e tal. Mas daí em outubro de 1977, num jogo com o Grêmio, foi inaugurada a ampliação do estádio Caxias, que passou a se chamar o Ernestão.
Uhum. E até pensando dessa forma, o estádio do América, teoricamente, tem uma estrutura maior, né? Assim, porque tem a pista, enfim, seria algo muito diferente. E ali no Ernestão era mais caldeirão mesmo, Sim, né? foi aquelas metálicas ali, ampliada, e aqueles madeirame que balançavam com a torcida. Enfim, mas deu certo porque criou um clima legal, né? Hoje todo mundo que frequentou o Ernestão tem uma saudade, assim, guarda uma certa nostalgia daqueles tempos. Há um destaque também sobre uma iniciativa que era os carnês, né, dos associados, o chamado Jack Ouro. Essa também foi uma grande sacada para realmente conseguir recursos financeiros para o clube, né? Exatamente. Como a gente já citou, a Tigre era o principal aporte financeiro do Joinville, né? Mas também como outras empresas sentiam que tinha seriedade, ajudavam também. Mas aí em 78 surgiu o Jack Ouro, um carnê de prêmios, né? E o Joinville teve uma sacada boa, não sei de quem da época, que eles mandavam esses carnês para as empresas, já com o nome dos funcionários. Então, na Metalúrgica Wetzel, um exemplo, né? Tinha lá 1000 funcionários, eram entregue 1000 carnês lá com o nome já. Então as pessoas recebiam ali e ficavam na dúvida, pô, será que eu vou pagar, não vou pagar? Mas viam que todo sábado tinham o sorteio de prêmios, carros, motos, bicicletas. Então aquilo foi crescendo, né? Foi uma arrecadação importante. O próprio ex-presidente Valdomiro Schitzer admite que em um determinado período o carnê Jack Ouro foi o aporte financeiro mais importante do clube. E depois isso só se acabou possivelmente com questões de legislação também, né? Que acaba... Isso, foi exatamente isso. Foi por causa da legislação, a Receita Federal teve um problema na época, e aí terminou esse carnê do Jack Ouro. E aí uma outra iniciativa que também chamou a atenção nos anos seguintes em relação a atrair essa questão financeira, os bingões, né? Bingões, Eu lembro de ter ido em 94, eu acho, né? Coincidiu com a final do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória naquele mesmo dia, e era eu dentro do campo, as arquibancadas cheias e o campo totalmente cheio também. Exatamente, Wagner. Muita gente que está acompanhando aqui esse podcast provavelmente esteve lá ou algum familiar comentou. Então era um evento que mobilizava a cidade, né? E o estádio cheio, gente dentro do campo, fora, com a cartelinha ali, com os feijões, o milho e anotando, e naquela tensão, será que vai cantar agora Minha Pedra ou não? Enfim, foi algo que envolveu a comunidade e trouxe um recurso financeiro bem importante para o Joinville Esporte Clube também. E era um evento mesmo, né? Que tinha... Não, e a família toda, né? Sim, claro. Pai, mãe, filho, criança. Começava no início da tarde ali e terminava lá quando estava quase anoitecendo. Exato, acho que tinha até atração musical, era um evento mesmo. Tinha gente que tinha que dividir o prêmio, né? Dividir o carro, às vezes ganhar mais de um, então... E tinha prêmios, eu lembro de não sei se foi nesse, que a pessoa ganhou e era assim, eu acho que era algum imóvel na praia, um automóvel, dinheiro, apartamento, uma coisa gigantesca. Que assim, né? Mudava a vida da pessoa, né? E era engraçado assim, eu também fui em algum desses bingões, né? Aí, bateu aqui, daí o pessoal ficava na torcida para que não desse na conferência lá não desse, para ver se teria mais uma chance, né? E aí tinha uma vibração também, não sei, em relação, não deu, tem mais chance. Era realmente um evento, né? Isso relaciona o Joinville Esporte Clube à história da cidade, né? Não só por essas questões dos eventos, enfim, mas os próprios jogos sempre eram uma coisa à parte em relação a jogar no Ernestão, né? Se tornou assim algo muito mais do que um estádio, né? Quando parte para isso, o estádio se chama Ernesto Chileno Sobrinho e já mudou para Ernestão, já parece que é uma outra coisa. Né? Ganhou uma nova áurea, assim, né? Exato. Agora, vamos para o Ernestão. Não, realmente. E a torcida comparecia e
coincidiu também, né, que a gente já falou que o time estava bem, né? Então foi inaugurado em 77 e até 85 ele ganhou todos os estaduais, né? E aí depois perdeu em 86, ganhou em 87, aí só voltou a ser campeão do estado em 2000 e 2001, que 2001 foi a última conquista, que até não foi no Ernestão, foi lá em Criciúma, a última conquista estadual no Ernestão foi aquele 2001 com o Marcílio. Gol do Fabinho. E ali tem várias histórias, tem aquele jogo da Chapecoense também, acho que 97. 96. Que parece que foi gol e não foi gol e depois foi anulado. Todo mundo comemorando e invadindo. E aí a bola no escanteio, o juiz deu o bandeira que a bola saiu, né? Anulou o gol e tal. Não chamaram o VAR, nada. Né? Chamaram o juiz, até lembro até hoje o nome dele, um paulista, João Paulo Araújo. Exato. Foi pro vestiário, queria pressionar, não, dá o gol. E esse jogo é emblemático também, para mim, como profissional no jornal, porque a gente já estava com uma edição de 12 páginas, um caderno impresso, tudo pronto, galeria dos campeões, pôster. Porque se o Joinville ganhasse com diferença de 2 gols, ele seria o campeão, não ia ter um jogo extra, uma decisão com a Chapecoense, né? Aí, mas ganhou só 2-1, aí foi disputar a decisão com a Chapecoense. Ganhou o primeiro jogo aqui, e aí o segundo jogo foi lá para Chapecó, só precisava empatar. Dos fogos. Foi os jogos dos fogos de artifício, daí a torcida da Chapecoense, na madrugada, promoveu um foguetório, e o presidente da época era o Wilson Florencio, decidiu não levar a equipe a campo e aí deu toda a confusão e a decisão só foi disputada em dezembro daquele ano. Isso era em julho, né, quando deu o foguetório. Só foi disputada em dezembro e aí a Chapecoense estava melhor e acabou ficando com o título e o Joinville foi vice-campeão. Então, querendo ou não, o Ernestão é o local onde os títulos foram conquistados, né? Não as decisões muitas vezes, né? Ou aquele jogo famoso de Itajaí contra o Avaí também, né? Mas assim, é aonde a maioria dos jogos aconteciam do Joinville, né? O Ernestão tem isso. Exatamente, mas tem uma curiosidade dos 12 títulos do Joinville, só 3 foram comemorados. O 76, que foi a final lá no América, depois o de 80, que foi disputado em março de 81, contra o Criciúma, daí 82 foi em Criciúma, 82 Criciúma, 81 foi em Brusque, com o Carlos Renault, 82 Criciúma, 83 e 84 foi em Florianópolis, 85, que o mando de campo era do Joinville, mas o jogo foi levado o campo estava interditado, foi levado para Itajaí. Depois 87 foi lá em Criciúma. 2000, como a gente já comentou, foi no Ernestão. 87 da cabeça enfaixada, né? Do Nardella, exato. Aí 2000, como a gente comentou, foi aquele jogo com o Marcílio aqui. E 2001, de novo com o Criciúma lá no sul do estado. Anildo, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa. E você que está nos assistindo, aguarde, né, que daqui a pouco tem o segundo bloco desse bate-papo com o Anildo Jorge sobre tudo que ele conhece sobre o Joinville Esporte Clube, os materiais que ele produziu de alta qualidade do clube da maior cidade do estado. Então aguarde um instante, daqui a pouco a gente volta. Até lá!